Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Iago, né? Tô iniciando aqui mais uma aula do nosso curso de Swift, né? E nessa aula, né, na aula de hoje, a gente vai falar de um tópico, né, que a gente já deu ali um spoiler, né, na aula passada, são as estruturas, né? Então, eu vou passar a bola aqui pro meu camisa 10 aqui, né, o Matheus. Ele vai dar uma aulazinha pra gente hoje de estruturas. Vai lá, Matheus, se garante. Valeu, Iagão. Pô, aí é pressão, hein? Você, com a apresentação dessa, velho, o cara já fica, pô, pressionado aí pra trazer um conteúdo bacana, subir a régua, né? Mas beleza, mano, vamos nós. Galera, é o seguinte, lá no começo, né, do curso, a gente começou a ver os tipos primitivos, né? Então a gente viu ali um tipo que era adequado para armazenar um texto, um tipo que era adequado para armazenar um número sem casa decimal, um tipo que era adequado para armazenar um número com casa decimal, né, o tipo para armazenar booleano, verdadeiro ou falso e por aí vai. Né? E agora, né, chegou o grande momento ali na aula passada de tupla, a gente teve o gostinho, mas agora chegou o grande momento, né, da gente ver o conteúdo que vai nos possibilitarmos criar nossas próprias entidades, né? Pegar ali um objeto do mundo real e representar ele aqui no nosso código, né, com um determinado nível de abstração, né? Ou seja, com uma riqueza menor de detalhes, né? A gente só precisa ter aqui no código que faz sentido para a nossa solução, né? Para que a gente não tenha ali muitos atributos, muitas propriedades, enfim, muitas coisas aqui que não são relevantes no nosso código. Então, estruturas é sobre isso, né? Como a gente criar nossos próprios tipos de dados, né? Um pouco mais complexos, né? Unindo outras estruturas ou unindo tipos primitivos, beleza? Então, depois dessa definição, né, dessa teoria, vamos para a prática, né, que é o que importa, vamos escrever um pouco de código. Então, galera, para a gente criar nossas estruturas, né, a gente faz uso de uma palavra reservada chamada struct, tá? E aí, logo em seguida vem o nome, né, que a gente quer dar para essa estrutura, lembrando que tipos em Swift, né, se é uma estrutura, se é uma classe, como a gente vai ver na próxima aula, se é o nome de um enum, como a gente já viu, o nome de uma tupla, enfim, né, nomes de tipos no Swift, a gente começa sempre com letra maiúscula, tá? Então, eu vou criar aqui uma estrutura pessoa, certo? Então, criei uma estrutura pessoa. E aí, dentro dessa estrutura, a gente pode definir, né, variáveis ou constantes, né, que a gente também já viu em aulas anteriores. Só que, por convenção, né, quando uma variável ou uma constante ela está dentro de uma estrutura, né, ela recebe um nome diferente, que é propriedade. Então, quando a gente se refere à propriedade de uma estrutura, não é nada mais, nada menos do que uma constante ou uma variável que está ali dentro do escopo dessa estrutura. Né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, criar uma variável name. Vou fazer tudo em português. É uma loucura, né? Português, inglês. Fazer tudo em português. Se eu escrever alguma coisa aqui em inglês, Iagão, dá um carão, puxa minha orelha, chama a atenção e vamos de português. Na Fechou? hora, na hora. Beleza. Então, gente, estou criando aqui uma variável, né, dentro dessa estrutura pessoa. E aí, como eu falei, ela automaticamente é uma propriedade, né? E aqui a gente pode representar, né, uma pessoa, sei lá, uma pessoa ela tem uma altura também, né? Então eu vou criar outra variável aqui que se chama altura e ela é do tipo double, né? Porque a altura das pessoas geralmente não é um número inteiro, né? Ali 1,83, 1,75, né? No meu caso aqui 1,93, né? Zoeira, é 1,83, vamos que vamos. E aí por aí vai, né? Poderia ter a idade também, poderia representar aqui a idade por um inteiro sem sinal, né, que é o zero, e os números positivos, né, eu não vou colocar o inteiro normal, porque o inteiro normal ele tem os números negativos, o zero e os números positivos, né, que seria esse cara aqui, mas não faz sentido, porque ninguém pode ter idade negativa, né, então vou aqui um inteiro sem sinal, e eu poderia aqui ter várias outras propriedades, né, dentro dessa minha estrutura, beleza? Eu consigo representar, né, com o nível de abstração, com a riqueza de detalhes que eu quero, qualquer estrutura do mundo real, né, digamos assim. E é esse o caminho que vocês vão utilizar para criar as entidades de vocês, Aí, beleza? Matheusão, age aí, ó. Idade. Boa, mano. Poxa, velho, esse é meu copiloto da programação em Py, hein? Boa, mano.
Então, gente, seguinte, eu criei aqui minha estrutura, o compilador não está reclamando com a gente, né? A gente já viu que variáveis aqui são propriedades. E agora, como que eu faço, né, para criar aqui a estrutura, gente, é como se fosse a receita do bolo, tá? É como se fosse a receita do bolo. O bolo em si é como se fosse o objeto, né? Então, essa analogia é bem bacana. Aqui eu tenho uma receita para criar uma pessoa, mas de fato ainda não tenho nenhum objeto, né? De fato eu não instanciei, ou seja, não atribuí valores para essas propriedades, né, para corresponder ao objeto do mundo real. Eu vou fazer isso agora. Eu vou criar duas pessoas, vou criar aqui o Matheus e o Iago, né, colocando valores reais, e aí vocês aproveitam e conhecem um pouco mais da gente, né? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma variável, que eu vou chamar de Iago, e aí eu vou usar aqui, ó, e aí, gente, já já a gente entra nesse tópico de inicializadores, tá? Mas o inicializador, basicamente, ele é um método que sabe como criar os objetos. Basicamente, ele atribui valores para essas propriedades e acaba criando um objeto. Struct tem uma parada muito legal, né? Que por default, né, ela já tem, por padrão, ela já vem com um construtor que recebe todas as propriedades que a gente cria na nossa estrutura. Então, no init ali, né? Ou seja, né, ficou um pouco confuso, mas o seguinte as estruturas elas já vêm com o construtor por padrão, né, que inicializa todas as propriedades. É isso, ficou resumido e show. Então agora eu vou usar aqui a minha receita de bolo, minha estrutura pessoa para criar o Iago, por exemplo. Então aqui no nome, o nome do Iago é o Iago. O Iago vai revelar para a gente agora a altura dele. É 2,10, 2,10. 1,70, 1,70. Pô, o cara aí tá se o 2,70 o cara tá se perdendo, né? Deveria ser jogador de basquete. E a idade, Iagão? 19. 19, pô, na flor da idade, legal demais. Assim como eu criei o Iago, eu posso vir aqui e criar o Matheus, por exemplo. Usar aqui o mesmo construtor, né, o mesmo método de inicialização. Meu nome é Matheus, altura 1,83 e atualmente eu estou com 24 anos, né? E aí por aí vai. E aí nessa brincadeira, gente, outra coisa, e como que a gente faz, né, para acessar essas propriedades, né, que estão dentro dessa estrutura? Sintaxe do ponto, né? Então, se eu quisesse vir aqui, ó, e pintar no console, por exemplo, né, exibir no console o nome do Iago, eu poderia vir aqui Iago, né, que é o nome do objeto em si, e aqui quando eu dou um ponto, tá aparecendo aí, Iagão, de boa, as Tá propriedades? sim, tá sim. Boa. E aqui já aparece todas as propriedades, né? Então, se eu quiser dar um print no nome dele, eu posso fazer um Iago.nome, né? Eu vou executar aqui o nosso código. E aí ele está executando. Tem que executar 2 vezes, mano. Às vezes dá esse bugzinho, mano. Né? Agora foi. Beleza, então o Iago já está acostumado com os bugs do Xcode. Executei 2 vezes, funcionou. Né? Ele acabou de exibir aqui no console o nome do Iago. E aí, gente, não só para exibir, né? Mas nesse caso aqui, ó, aí lembrando do tópico de mutabilidade, tá? Pô, aqui eu estou declarando como variável e aqui como variável também. Então, se ambos estão variáveis, né, significa que eu tenho esse caráter de mutabilidade, né? Eu posso mudar os valores. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, né, no nome do Iago, acabei colocando o nome do Iago errado, né, ele gostaria que eu cadastrasse aqui no sistema o nome e o sobrenome dele, por exemplo. Então, é Marques, né, Iagão? É isso mesmo. Boa, Iago Marques, né? Então, o comprador não reclamou. E se eu printar novamente aqui o nome dele depois dessa atribuição, né, a gente vai ver aqui no console, Iago Marques, beleza? E aí esse caráter de mutabilidade, gente, é o seguinte, pode confundir um pouco, depois a gente pode entrar no detalhe, né? Mas mesmo tem os níveis, né? Aqui está variável, aqui está variável. Mas se eu colocar aqui, por exemplo, que o Iago vai ser uma constante agora, né? Como esse modificador ele está no nível mais externo, o Swift, o Xcode vai reclamar com a gente. Eu não posso fazer isso porque ele está dizendo, ó, não posso mudar o nome porque aqui eu tenho uma constante. Então tem os níveis, mesmo aqui sendo, o nome está como uma variável, mas o fato aqui da propriedade, né,
do objeto mais externo está como constante, eu não posso fazer essa modificação. E aí, gente, tem algumas coisas bem legais, né? Essas aqui são as propriedades armazenadas, né? Mais simples e tudo mais. Mas a gente pode ter aqui no Swift também variáveis, né? Propriedades computadas. Então, posso vir aqui, por exemplo, criar uma variável chamada descrição, que ela vai ser do tipo string, certo? E ela tem essa sintaxezinha, né? Aqui é variável, o nome dela, o tipo, e aqui como se fosse o escopo de uma função, né? E aí, como eu estou declarando essa variável computada no tipo string, né, eu posso fazer um cálculo, eu posso computar alguma coisa aqui e no final de tudo retornar uma string, né? Então eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, que é o seguinte, usando, né, as propriedades dentro da string. Se a altura for maior ou igual a um ponto. Pô, vou chutar, hein? Não sei se é isso, Thiagão. Sabe qual é a média de altura aí do brasileiro, do homem brasileiro? Cara, eu não faço ideia, pô. Cara, eu vou fingir que é 1,70, tá, gente? Mas puramente didático aqui. Então, beleza. Se a altura for maior ou igual a 1,70, né? Eu vou retornar aqui uma string falando o seguinte. Você está na média de altura. Só um exemplo. Sim, bem. E se não, né? Se a pessoa não tiver uma altura maior ou igual a 1,70, eu vou dar um return, vou retornar uma string, né? Você não está na média. Esse média aqui já não leva mais acento, né? Pô, Iagão, me ajuda aí, velho. Você não está na média de altura. Tava pesquisando, mano. Tava pesquisando aqui. Beleza. E aí, gente, eu criei uma variável computada, né? Eu usei aqui algumas propriedades dentro dessa estrutura. E aí eu fiz aqui criei uma variável computada, né, que ela tem uma operação, tem uma computação pequena aqui dentro dela, né, dependendo da altura, se a altura for maior ou igual a 1,7, eu retorno uma informação, se não, eu retorno outra. E aí eu posso usar, poderia ser outro tipo de lógica, né, eu poderia ter uma lógica composta que olha para alguns atributos, se fosse uma conta, uma conta bancária, né, tem alguns atributos nesse struct conta, eu olho para alguns atributos, né, então, por exemplo, se o saldo for maior que zero, por exemplo, né, retorna uma flag dizendo que aquele usuário está ativo ou não, né, por aí vai, esse é o limite. Eu posso vir aqui, ó, e printar, né, essa minha variável aí, descrição. E aí, no caso do Iago, ó, eu vou fazer aqui uma simulação, tá? Eu vou botar aqui 1,6, vou printar o Iago.descrição e o Mateus.descrição também. Eu mudei aqui a altura do Iago, né? Aqui, ó, 1,6 não está na média de altura, né? Porque a altura dele é 1,6. No meu caso, que é 1,83, eu estou na média de altura, certo? Outra coisa bem legal, gente, que a gente pode fazer é colocar observadores nas nossas propriedades, né? E esses observadores, eles têm um caráter de reatividade, né? Eles são acionados, o que tem dentro do escopo dele é executado quando uma propriedade muda, por exemplo, né? E um dos mais famosos aqui é o did_set, né? Então posso vir aqui em uma determinada propriedade da minha classe e posso usar o did_set, por exemplo. O que é que o did_set vai fazer? Sempre que essa variável idade aqui mudar, né, que a gente atribui um novo valor para ele, esse bloco aqui vai ser executado. Né? Então eu posso colocar aqui, ó, print a nova idade adicionada com sucesso, por exemplo. Então o que acontece aqui na brincadeira? Sempre que eu mudar aqui a idade, por exemplo, vou brincar aqui comigo agora, pô, envelheci, né? Eu não tenho mais 24, não, vou tirar a Incrementa idade um. minha, vou ficar mais novo. Como é, Iagão? Incrementa um aí. Não, que é isso, Iagão. Pô, quer me deixar mais velho, eu vou decrementar logo 5 aqui, ó. Vou ficar da tua idade, mano. Já que não dá pra fazer isso na vida real, eu vou sonhar aqui, fazer isso no código, né? Então, alterei aqui minha idade, gente, ó, para 19.
executei o código, aí ele printou, né? Nova idade adicionado com sucesso. Então, é um evento que é disparado sempre que essa variável idade ela mudar. Se eu vier aqui colocar aí o palpite do Iagão, pô, Iagão quer me ver mais velho, hein? E aí tem 2 prints aqui, porque, pô, quando a idade foi para 19, ele printou, e quando a idade foi para 25, ele printou de novo. Né? Então, acho que deve ter, né? Com certeza tem, talvez eu não lembre agora, o Iagão pode lembrar mais alguma coisa, mas eu acho que de propriedades aqui dentro da estrutura, acho que já é uma bagagem bem bacana. Beleza? Dá pra gente ir pro próximo tópico, que é o Uhum. tópico de. Opa, pode falar, Iagão. Não, acho que é isso mesmo, é isso mesmo. Eu acho que só vale ressaltar que ali tu usou o de 7, mas existem outros, né? Tipo o 7, mas de fato o de 7 é o mais usado, né? Boa, bem lembrado, Iagão. É isso aí, gente. Existem outros, tá? Esse aqui é quando mudou de fato, né? Existem outros aí que é quando vai mudar, enfim. Tem outros observadores de propriedade também, mas esse aqui de longe é o mais utilizado. Mas sempre bom conhecer as possibilidades, né, Iagão? Bem lembrado, mano. E aí, gente, assim como quando a gente tem uma constante ou uma variável dentro da estrutura, a gente chama ela de propriedade, né? Quando a gente tem uma função, né, dentro de uma estrutura que a gente pode sim ter uma função, a gente chama de método, tá? Mas só questão de nomenclatura mesmo, por convenção. Então, assim, sempre bom lembrar que struct, né? O que essa struct tem, né, e aí o que ela tem são as propriedades, variáveis e constantes, e o que ela faz são os métodos, né, são as funções. E aí, como a gente está aqui fazendo essa brincadeirinha, eu vou criar, né, um método aleatório aqui que é concatena informações. Não recebe nenhum parâmetro, não retorna nada. Né, o que essa função ela vai fazer simplesmente é printar todas as informações de uma pessoa concatenadas. Né? Então, botar nome aqui, vou interpolar com o nome, vou colocar um hífen aqui, vou colocar altura, vou interpolar com o valor na variável altura, e vou fazer a mesma coisa aqui com a idade. Então, agora, né, todos os meus objetos que foram criados utilizando essa receita de bolo aqui, pessoa, né, vão ter essa função aqui chamada concatena informações ou exibe informações, que vai fazer essa brincadeirinha, né? Vai interpolar aqui todos os valores aqui fornecidos. Tá faltando aqui um aspas duplo. Beleza, o Xcode gritou com a gente, mas eu coloquei, ele já parou de gritar. E agora, gente, eu posso vir aqui, por exemplo, né, no Iago, fazer o seguinte, né? Exibe todas as informações aí do Iago e vir aqui no Mateus também e exibir todas as informações. Né? Ele pintou aqui ó, o nome do Iago, a altura dele, idade, o meu nome, altura e idade também. E aí, com isso, com essa brincadeirinha aqui, né, a gente chega, assim, a gente viu o principal, né? A gente, na struct, a gente pode ter as propriedades e pode ter métodos também. Propriedade é o que ela tem, né, o que faz sentido eu pegar do mundo real e trazer para cá, e as funções, os métodos, né, nesse contexto de estrutura é o que ela faz. Então a gente pode dar alguns superpoderes, fazer algumas operações, cálculos, coisas, enfim, dentro dessas estruturas que são os nossos métodos. Uma coisa legal aqui, gente, é que se você tentar, por exemplo, dentro de uma estrutura, ver se eu consigo simular esse caso, dentro de uma estrutura, alterar alguma propriedade dela, provavelmente o compilador vai reclamar com a gente. Tá? Então, vou fazer um teste aqui. Eu vou criar uma função altera nome e vou tentar atribuir um nome aqui usando essa função. Tá? E aí, como eu pensava, né, quando a gente trabalha com estruturas, a gente não pode fazer isso, né? Se eu quiser ter alguma função aqui, né, que altera alguma propriedade dentro desse escopo da estrutura, eu tenho que marcar ela
com uma palavra reservada chamada mutation. E aí eu consigo fazer esse tipo de alteração. Né? E é um tópico, mas se você tiver a necessidade de, dentro do escopo da estrutura, alterar alguma variável, enfim, alguma coisa que seja, você pode vir aqui usar essa palavra reservada na sua função, que o compilador ele vai parar de reclamar com você, beleza? Quando a gente foi tentar criar esse objeto aqui, galera, a gente viu, pô, como eu falei, né? As structs, ela já vem por default com um inicializador, né? Mas nada impede que a gente não possa criar nosso próprio inicializador, por exemplo. Então, posso vir aqui, criar meu inicializador, né? A gente usa a palavra reservada init. Ele não vai, é uma função, tá? Eu não vou receber nenhum parâmetro. E aí eu vou inicializar todas as pessoas aqui com o nome vazio. Por exemplo, todas as propriedades vazias. O nome vai ser vazio, a altura vai ser 0 e a idade default aqui vai ser 0, por exemplo. Eu posso fazer esse tipo de coisa. Né? E eu posso ter N formas de construir esses meus objetos. Né? Ele está reclamando aqui porque agora eu só tenho como eu sobrescrevi o construtor default, né? O construtor default, por padrão, ele espera receber todos os atributos, né? E aí eu criei um construtor que não recebe nada, ele está reclamando. Né? Mas aí eu posso criar N formas de construir minhas estruturas. Por exemplo, eu posso vir aqui e ter um construtor diferente que recebe, por exemplo, todas aquelas propriedades. Né? Posso vir aqui a altura, idade. E aí, gente, aqui tem uma coisa bem legal, né? O uso do self. Aqui, ó, eu tenho um parâmetro de uma função que é igual ao atributo da minha classe, né? Por convenção, a gente sempre usa o mesmo nome, tanto do parâmetro quanto da propriedade que existe aqui na struct, né? E aí, como é que a gente diferencia um do outro? Self, né? Então, se eu faço self.nome, eu estou me referindo ao nome que está aqui no escopo da minha classe. Se eu uso só o nome, sem o self, eu estou me referindo ao parâmetro que vem aqui no meu método init. Né? Então, posso vir aqui, ó, altura, posso inicializar também a idade. Né? Então, agora eu tenho duas formas, né, por exemplo, de construir minha estrutura pessoa. Né? Eu posso vir aqui criar normal e posso criar também, tipo, sei lá, pessoa qualquer, eu não vou passar nada, por exemplo. Né? E aí eu posso depois, né, inicializar os atributos dela, né? Posso vir aqui em pessoa qualquer, ponto nome, atribuir alguma coisa e aí sucessivamente. Nos construtores, gente, assim como nas funções, a gente pode atribuir valores defaults. Né? Então, o que eu poderia ter aqui, ao invés de ter dois construtores, é ter um construtor só com valores default, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e dizer, se o cara não passar nada aqui, põe uma string vazia aí. Se o cara for construir aqui a altura, põe um 0 aí, se ele não mandar nada. Né? Se ele quiser mandar alguma coisa, ele pode mandar. E aqui põe um 0 também. Então, se eu excluir isso aqui, ó, eu não vou quebrar essa construção aqui, porque agora eu tenho um construtor que espera receber valores padrões. Né? Então, se eu não passar nenhum parâmetro aqui, né, que é como eu estou fazendo na linha 37, ele já vai inicializar aqui com esses valores default que eu coloquei. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer também é criar construtores que podem falhar. Né? Então, aí já mixando construtores com opcionais, né? Então, posso ter construtores que falham, né? Que, tipo assim, dependendo de uma condição, eu só posso criar um objeto se ele atender algumas condições. Se ele não atender, eu retorno nil e é isso. Então, por exemplo, posso criar aqui um construtor, por exemplo, e aqui eu vou brincar, tá? Construtor opcional, né? Ele pode falhar, então é init com o interrogação aqui em cima de opcional. Nesse caso aqui, eu vou querer receber só a altura. Só que no construtor eu sou obrigado a inicializar todas as propriedades. Já quando estou recebendo as outras propriedades, eu vou inicializá-las com vazio. Eu vou botar o nome aqui vazio,
e a idade aqui 0 e a altura. E aqui eu vou fazer uma brincadeirinha. Se, por exemplo, fazer aqui, se a altura for menor ou igual a 1,5, eu vou retornar nil. Né? Então, ou seja, é um construtor que pode falhar. Se eu tentar criar um objeto, né, usando esse construtor aqui, onde eu estou passando uma altura menor ou igual a 1,5, ele vai retornar nil para a gente, né, e não vai, ao invés de ter um objeto ali com as propriedades distanciadas, ele vai estar nil. Será que funciona, Iagão, isso aqui? Rapaz, só testando, hein? Cara, eu não me recordo, hein? Mas vamos ver aqui. Estou fazendo aqui o freehand, lembrando as coisas aqui na hora. Pessoa teste, estou sem O criatividade. objeto vai ser opcional, né? Exato. Mas é que eu vou usar inferência, né? E aí eu espero, quando eu der um print nesse cara, que tenha nil. Aqui eu vou printar o pessoa teste. Pessoa qualquer, tanta pessoa, mano. Pessoa teste, beleza. E aqui eu vou colocar 1,4. Vamos ver o que é que o compilador vai dizer. Tararã, reclamou, ele já está dizendo aqui que tem alguma coisa aí que é opcional. Vamos ver. Então eu tentei executar, gente, realmente o primeiro print aqui foi nil, né? Porque eu coloquei 1,4 e aí ele chegou nessa regra, né? Pô, 1,4 é menor ou igual a 1,5, né? Deu verdade isso aqui, então ele retornou nil. Então é isso, né? A gente pode criar objetos de diversas formas, inclusive, né, colocar determinadas regras nesses inits que podem falhar, né? Um init failable, que aí, se essa regra acontecer, eu retorno nil ou retorno objeto. Né? Então, são possibilidades. Gente, eu vou dar uma colada aqui rapidão para ver se tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo, mas tem uma parada muito importante. Outra coisa que a gente pode ter, pessoal, aqui nessa brincadeira toda é propriedades e métodos estáticos, certo? E aí, quando a gente tem uma propriedade ou um método estático, significa que essa propriedade ou método ela pertence à instância e não ao objeto, né? Tudo isso que a gente criou aqui agora pertence ao objeto, né? Não é compartilhado entre si. Só que eu, por exemplo, eu posso ter uma variável, né, propriedade estática aqui, que é compartilhada entre todos os objetos, né? Por exemplo, que eu posso criar aqui. Aí, para fazer isso, a gente usa aqui, ó, o marcador estático, tá? Vou criar um estático var contador. Vou inicializar esse cara com 0. Essa variável estática a gente vai ser compartilhada em todos os outros objetos. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tenho várias formas aqui de criar uma pessoa, né? Se essa aqui for chamada, eu vou pegar aqui o meu contador, né? Ó, como pertence ao tipo, eu tenho que acessar usando o tipo. Né? Então, eu venho aqui pessoa, que é o tipo, ó, pego aqui o contador e incremento ele em uma unidade. Foi criada uma pessoa. Eu vou fazer isso aqui. Se ele chegar aqui, significa que a pessoa foi criada, né? Se ele entrar aqui, é porque a pessoa não foi criada. Então, eu vou deixar aqui um contador também depois desse if, beleza? E aí, gente, isso aqui é compartilhado, tá? Eu posso vir aqui, ó, eu estou criando quantas pessoas com sucesso? 3, né? Estou criando 3. E aí, na quarta aqui, não está criando, né? Então, eu vou vir aqui e vou dar um print, o primeiro print. Print pessoa, né, que pertence à classe, ponto contador. E aí eu espero que ele printe um 3. O que tu acha, Agão? Mas, vou de 3, viu? Vai de 3? Será, velho? E aí, lembrando, gente, coisas estáticas pertencem ao tipo, certo? Então, tô acessando aqui, ó, via o tipo, pessoa, ponto contador. Isso tanto serve para as propriedades como para os métodos, tá? Então, foi de 3, né? O Iagão acabou de ganhar o brinde, a gente vai divulgar aí no final do vídeo. E eu posso ter funções estáticas também. Static fun faz alguma coisa. E aí, para acessar ela, para utilizar ela no nosso código, né, eu venho aqui
pessoa, ponto, faz alguma coisa. Se a gente tentar acessar esses carinhas aqui, tanto esse método quanto essa propriedade aqui, usando o objeto, ele nem aparece, né? Porque ele não pertence ao objeto, ele pertence ao tipo. Então, se eu vim aqui, ó, quiser dar uma de gaiato e fazer Iago.contador, nem aparece, ó. O compilador reclama com a gente. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa, porque pertence ao tipo e não ao objeto. Mesma coisa para o método. É uma forma, né, de ter um compartilhamento de propriedades, métodos, enfim, que vai para além do escopo de objetos, né? Pertence ao tipo. Gente, segundo a minha colinha aqui, é isso, né? Iagão, cara, se eu tiver esquecido de alguma coisa, já manda a braba aí. Matheusão, acho que só um ponto, né? A questão das funções estáticas, né? Que o acesso delas é um pouco menor do que os métodos internos, né, da estrutura. E aí eu acho que só falar um pouquinho sobre essas restrições de acesso já finaliza com sucesso. Cara, eu não sei se eu entendi. Mil perdões. Não, tipo, se eu tento acessar uma propriedade da struct, né, na função estática. Ah, beleza, entendi, mano, entendi. Tipo, tu tá aqui, por exemplo, né? Se nesse meu faz alguma coisa aqui, né? Por exemplo, eu quero acessar alguma propriedade, né? Que não é estática dentro dessa função, né? Exatamente. Boa, boa, mano. A gente não consegue, tá, gente? Bom ponto, Iagão. Nesse faz alguma coisa que eu só consigo visualizar outras coisas que estão estáticas também. Então, de repente, se a gente quiser fazer alguma regra com o computador, for igual alguma coisa, 18 eu consigo fazer. Tá? Não tem essa estático, conversa com estático, para a gente resumir, e coisas que são do objeto conversam com coisas que são do objeto, beleza? O estático ele não conversa com coisas que são do objeto ali, para você fazer uma regra, alguma operação, alguma coisa nesse sentido, beleza? Cara, bom ponto, Iagão, é isso aí, velho. Cara, mais alguma coisa que você se lembra aí? Cara, eu acho que é isso. Eu tava na cabeça o lance do selfie, mas tu acabou tendo que usar ele aí, então já acabou falando também. Então, mano, eu acho que é isso. Se eu não tiver mais nada aí pra incrementar, acho que eu já posso mandar aquele pedidozão pra galera. Cara, manda esse pedido aí, essa aula que foi uma aula freehand, né, Iagão? Cara, a gente não. Vamos falar de estrutura lá e depois vamos falar de classe pra galera, mas vamos fazer uns exemplos lá, trocar uma ideia, ver no que vai dar, né? Acho que foi bem da hora. Na próxima aula, Iagão, a gente vai trazer o conteúdo de classes, né? E vai ser uma aula muito bacana, porque a gente vai falar das similaridades que classe tem com structs, bem como as diferenças. E assim, não sei você, Iagão, mas a galera que participa de processo seletivo, tudo mais, geralmente sempre tem aquela perguntinha, né, que as pessoas entrevistadoras ficam se coçando ali para ouvir a resposta, né, que é qual a diferença entre struct e class. Aí a gente vai trazer esse tópico aí na próxima aula. Então, Iagão, cara, no gás, já faz aquele pedido lá para a galera, né, que eu não sei o que é, vou descobrir agora, manda aí. Boa, mano. Pô, galera, acho que vocês estão num momento assim do curso, viu? Que é o momento, viu? Para essa aula e a próxima vão ser iradas aqui. O Freehands é uma conversa aqui, saiu muita coisa massa. E galera, lá vai a braba, né? Peço aí, galera, a inscrição de vocês no canal e o like de vocês aí para incentivar a gente a postar mais conteúdo aqui no canal, né? De forma gratuita aí para vocês aproveitarem o máximo da linguagem, né? Que é essa linguagem tão linda que a gente usa aqui no nosso trabalho, né, não, Matheus? Com certeza, entrou no Swift, não tem como sair. E é isso, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou! Valeu, galera.